Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para refletirmos sobre conduta íntima. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, hoje é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Para o pessoal que vai acompanhar esse vídeo depois pela internet, é no canal Transmutação Renata, a gente vai colocando os vídeos. Eu, inclusive, quando sair daqui, antes de colocar, eu vou ouvindo, já que a gente não preparou o Evangelho. E a gente fica assim, brincando aqui nesse começo, porque a minha parte, na verdade, é ficar aqui, além de trazendo boas energias, né, o máximo que a gente puder trazer, mas é o tempo de vocês serem atendidos. Então a nossa fala, se vocês fossem atendidos em 10 minutos, a nossa fala seria provavelmente em 10 minutos. Se for em 1h30, às vezes a gente fala 1h30. Então a nossa fala a gente vai passeando junto pelas reflexões, certo? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e diz, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Eu não sei o que é que tocou no coração de vocês quando vocês reescutaram a leitura, porque pelo que eu entendi ela já foi comentada hoje, sempre ela é comentada no começo. E como esse Evangelho, todo dia, só é um livro só, às vezes a pessoa faz o Evangelho todo dia. Então, cada vez que você olha, você é uma pessoa diferente. E, consequentemente, você vai ter uma leitura, uma interpretação, uma visão também diferente. É aí que cabe, 1000 pessoas cabem para comentar o mesmo Evangelho no mesmo dia e tende a não sair a mesma coisa. Isso, inclusive, me instiga a não preparar a fala. De um colega perguntou, e você passa a semana preparando o Evangelho? Eu disse, não, né? Eu acho que essa questão de conduta, de tentarmos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém, isso é para ser 24 horas por dia. Não precisa de preparação, precisa de prática, de perspectiva de bem. Esse é o ponto. E quando eu estava lendo esse Evangelho hoje, cada vez que eu leio, eu que comento Evangelho há alguns anos, eu vejo uma coisa diferente. Então hoje, quando eu estava lendo aqui, reconhece-se o cristão pelas suas obras, e quando chega nessa parte que diz que uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos, me veio logo à mente uma situação que às vezes a gente encontra e se questiona. Por exemplo, a gente olha para uma pessoa que a gente entende que é uma pessoa muito boa e ela tem filhos que são tão complicados, problemáticos, complexos, às vezes o oposto dela, que faz a gente lembrar, quando lê essa mensagem, assim, poxa, essa pessoa é tão boa, e a palavra diz que a árvore boa só pode dar bons frutos, e nós, apesar de termos sido advertidos para não julgar, nós já julgamos aquele filho como um filho mau, um filho ruim, né? Eu posso dar uma opinião? Pode. É legal isso, né? Porque evangelho forte, vou até falar hoje mais sentado, a gente vê quando o evangelho é forte, a gente não precisa nem falar nada, toca logo o coração da pessoa e a pessoa quer logo falar, né? O evangelho é isso, era para ser quase, isso aqui era para ser quase uma terapia de espelho, cada um falando das suas vivências do evangelho. Né, como é, e às vezes na vivência de um você tem a resposta de outro. Mas quando eu comecei a falar que o texto central falava assim, uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má produzir bons frutos. E eu disse, não partindo da opinião de uma mãe. Claro,
É porque a opinião de uma mãe é mãe. Eu estou falando que quando nós também, biblicamente, fomos ensinados a não julgar, não é isso? Nós temos que ter honestidade absoluta conosco e com Deus. E que muitas vezes, eu disse, eu vejo que não só passa pela minha cabeça, porque sou um ser também imperfeito, que estou também tentando esse caminho de aperfeiçoamento contínuo. Passa o julgamento, de olhar para aquela pessoa e dizer, aquela mulher é uma mulher tão boa e o filho dela é tão ruim, tá vendo? Não é a visão da mãe e nem a visão do filho, é a visão do de fora, que olha e ele pode lhe achar uma boa mãe e pode achar que seu filho é um mau filho, né? E isso acontece? Quem já passou por isso? Faz esses julgamentos internos. A gente faz. A gente se pergunta, entendeu? Então não é a reforma íntima? Então aqui primeiro é a gente educado, ou a gente compreendendo que não deve julgar, e a gente primeiro reconhecimento de uma imperfeição nossa, a gente julga. E quando a gente julga, se eu digo que a senhora é uma boa mãe e seu filho é um mau filho, outro vai dizer que a senhora é uma mãe ruim e seu filho é uma consequência de uma mãe ruim. E outro vai dizer que seu filho é bom e você que é ruim, porque é assim a incompreensão ou a compreensão equivocada da natureza das coisas que nós temos. A história mais interessante para essa questão de não julgar com relação à maturidade, porque tudo aqui, eu acho que o centro do evangelho de hoje, sabe o que é? Compreensão e comunicação. Porque tem um modo que a gente entende que às vezes é inadequado, e quem entende errado, como é que vai comunicar certo? E aí eu me lembro que meu pai, ele dizia assim, ele falava assim, que um dia, no interior, o filho perguntou para o pai, o que é a verdade? E o pai pegou o filho e disse, vamos filho, andar aqui pela cidadezinha pequena, em cima desse cavalo. Aí subiu o pai na sela e o filho na garupa do cavalo, chamava assim, né? Garupa. Aí foram andando, sempre não tem aquele pessoal que fica nas esquinas conversando, né? Aí o pessoal passou e disse, olha aí os bichos desse, rapaz, 2 bichão grandes desse, pesado, um animalzinho desse, rapaz, o bichinho no sol, 2 bichão desse em cima. Judiação, né, com o animal. Aí ele disse, vamos descer do animal? Talvez a gente esteja errado, né, filho? Tá certo. Aí descer do animal. Aí foram os 2 puxando o animal. Na outra esquina tinham outras pessoas que disseram assim, olha aí, os tempos estão muito mudados, rapaz. Um animalzão desse bom, zelado, bom de montaria, o homem e a criança puxando um animal, de que cai se vir um bicho desse? Ele disse, então nós estamos errados. Vamos fazer um intermediário. Filho, você que é mais maneiro, né? Você sobe e eu vou puxando. Aí foram, né? Quando chegou na outra esquina do mercado, tinha outro grupo de pessoas. Aí disseram assim, olha aí, o tempo está muito diferente. Olha o respeito. Antigamente, vinha uma pessoa mais velha, a criança vinha, botava o melhor canto, que era para sentar em cima do animal, e a criança vinha puxando. Olha como é hoje. É o idoso puxando uma criança montada no animal. Que desrespeito. Ele disse, está vendo aí, meu filho? Pois então, vamos fazer o contrário. Meu filho desce e eu subo. Aí, pronto, fizeram o contrário. Aí saíram andando. Chegaram na outra quina do mercado, aí o pessoal, olha aí, rapaz. Bicho desse, cavalão desse, não tem vergonha. Né? A criança, rapaz, trabalho infantil puxando ele, o bichinho no sol, o animal, e um bichão desse em cima do cavalo. Ele está vendo, meu filho? A verdade é isso. Não tem. Cada canto, tudo que você faz, sempre alguém vai dizer que é bom e é ruim. Às vezes, na própria visão da mãe, ela pressupõe que ela é boa. E também está equivocado.
Aí, por isso que eu disse, o evangelho tem a ver com compreensão e com comunicação. Às vezes ela acha que é boa, mas o filho não acha. Às vezes, a gente entende que é necessário dar o melhor para os nossos filhos, materialmente. E para dar, como nós, em regra, não somos milionários, nós temos só o nosso tempo e a nossa força de trabalho para vender. Isso é a maioria das pessoas. E o que é que a gente faz? A gente se dedica quase que em absoluto, chama workaholic, né? Que é viver em função do trabalho. E a gente se conforta porque diz que ali a gente vai dar um plano de saúde, uma escola melhor, uma roupa boa para ele andar. Só que às vezes o filho está sentindo falta de quem? Dos pais. Então, na visão do pai e da mãe, eles acham que são ótimos pais e mães porque fazem tudo para dar de melhor materialmente para o filho. Mas o filho sente a profunda ausência dos pais. Quer dizer, aqueles pais dizem que são ótimos pais e aquele filho encontra neles, talvez, pais. Alguns vão achar que são não tão bons, outros que são ruins e outros que são péssimos, porque são pais que não estão perto dos filhos. Ou isso não existe? Existe. Né? Entende? Só um ponto, eu só estou lhe mostrando como a complexidade é compreensão e comunicação. Porque não dá para a gente avaliar se a mãe é boa e o filho é ruim, dizer que esse evangelho está errado, dizendo que aquela árvore boa está dando um mau fruto, se a gente de fato não tem a capacidade, como Deus tem, de compreender realmente como é aquele relacionamento entre mãe e filho, e entre filho e mãe. Quantas mães estão fazendo isso por amarem de fato os filhos? Mas quantas mães também não estão fazendo isso por codependência, no sentido de que querem mostrar para os outros que eles agora têm condições? Querem dar para os filhos o que eles não tiveram porque querem que as pessoas vejam os filhos deles como filho de rico. Beatriz Brende, Cibele, Lígia. Isso existe ou não? Também existe. E a partir daí a gente começa às vezes a se perder na formação dos filhos e na nossa formação como pais, porque nós estamos também aprendendo a ser pais. Quando você tem seu filho criança, você está aprendendo a ser mãe de uma criança. Quando o menino fica adolescente, você nunca foi mãe de filho de adolescente, aí você está aprendendo a ser mãe de adolescente. Agora está aprendendo a ser mãe de um filho adulto, também está aprendendo, é a sua formação. Ensinando e aprendendo, é a sua formação em aprender a ser mãe, e o seu filho, a formação dele em aprender a ser filho. Mas é fundamental o relacionamento, mas há um desequilíbrio. Então, muitas vezes, quando a mãe vai ter tempo de estar com o filho, ele já encontrou outros a quem acompanhar. E aí ele buscou outros heróis, outros valores, e nutriu, às vezes, uma ira contra os pais, porque ele se sentiu abandonado. Quantos depoimentos nós vemos de pessoas que são órfãos, ou que não foram adotados, ou que foram adotados numa casa de muito amor e carinho, que ele não esquece dos pais, sabe, situações antigas, como o caso do Chico, que a mãe morreu e o pai distribuiu os filhos pelos padrinhos. E a outra esposa dele teve aquele ânimo de querer trazer de volta os filhos. E ele sentia muita falta da Dona Maria João de Deus. Não é isso que é o nome da mãe dele?
Tanto que ela apareceu para ele, para dizer, filho, segue a tua vida. Ele ia para uma árvorezinha atrás da casa da madrinha e ela começou a aparecer para ele. Quer dizer, aquela coisa, sabe, a ausência dos pais. Quantas vezes também a gente olha alguém que tem grana, tem dinheiro e tudo, mas está totalmente focado no empreendimento que tem. Quantas vezes um pai e uma mãe jovem, o desafio da beleza, da virilidade da mulher e do homem, porque ela teve os filhos, às vezes, quanta gente separado com 30, 34, uma mulher jovem. Se uma mulher idosa tem desejos, e homens idosos têm desejos físicos, carnais, uma mulher jovem também. Quer andar bonita, se achar bonita. Às vezes ela tem, além disso, ela tem algumas adicções, alguns problemas como ser adicta, né? Escrava a romance, ela romanceia, sabe? Que vai encontrar alguém, que ela vai, sabe? E ela se ajeita para aquilo. Às vezes o tempo dela é muito focado nisso. Dele é muito focado nisso. Então ele tem que sair para arrumar alguém. Ou então é toda hora no celular, no Tinder, ou no Instagram, no Facebook, ou no próprio WhatsApp, trocando conversas. Porque há uma carência de alguém para não estar na posição de filho. E aquele filho, diz naquele livro 5 Linguagens do Amor, que as crianças, elas são vasos de amor. Não é para mimar, o sim tem que ser dito e o não tem que ser dito. Diz o Emmanuel, o sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. Mas dar amor não quer dizer não. Só que às vezes naquele momento, quantas mães e quantos pais estão extremamente divididos entre ser mãe e ser pai, e procurar um novo relacionamento em ser mulher ou ser homem. E para chegar a esse relacionamento, leva tempo. Então você leva um tempo trabalhando, outro tempo indo para baladas, bares e tal atrás, e o filho? Quantas vezes mulheres e homens, e hoje está muito comum em mulheres também, o alcoolismo, a drogadição, e que ela diz, olha, eu trabalho a semana toda, eu não tenho direito não. Quantos depoimentos eu ouvi e li nas revistas de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, que estão acessíveis para quem quiser ler, de mulheres, que ela, mãe, deixava o filho na casa com a doméstica, ou com a mãe dela, e começava a beber com os amigos muito jovens, bonitos, separou cedo, ou foi mãe solteira, 2, 3 dias. Saía do trabalho, aí quando a filha vinha falar, ela dizia assim, eu não tenho direito não. É o menino ali, e às vezes você está com condições, paga para ele ter reforço, vai para o balé, a mulher, vai para natação, vai para não sei o que, e na hora que chega, você tem jornal, você tem Netflix, você tem Amazon Prime, você tem Instagram, você não quer. Então eu acho que todos nós somos boas árvores, mas nós somos chamados. Mas poucos de nós atendemos ao chamado. É o que o Clarence dizia. Não é muitos são chamados e poucos os escolhidos. Talvez fosse melhor dizer, muitos são chamados e poucos atendem ao chamado. Nós, quando somos chamados para ser pais, seja do coração ou mãe do coração, seja natural, é um papel. A gente quer assumir esse papel? Às vezes não. A gente consegue ter equilíbrio? Às vezes não. A questão é muito mais profunda, mas às vezes a gente quer resumir. Será que essa mãe, que hoje está limpa do alcoolismo há 20 anos, um dos casos que eu estou lembrando aqui,
Quando ela saía, trabalhava a semana toda, quando dava sexta-feira, ela levava uma roupa dentro da bolsa e só aparecia na segunda. E a menina falava, quer ver alguém que tem alcoolismo ou drogadição se zangar, é igual um cachorro quando tá comendo, você chega lá e pega o osso da boca dele. Ele tá bebendo ou brincando com um bocado de amigo ou amiga e dizer, vamos pra casa. Ah, meu filho. Pronto. É meio que, pronto, você quer levar uma mordida, pega um osso da boca de um cachorro. Você quer levar crueldade, sentir, é você pegar uma mulher bebendo ou na esbórnia, um homem e dizer assim, venha pra casa cuidar do seu filho. Ah, meu amigo. Pode ser sua mãe, seu pai, duvidar podia ser Jesus Cristo. Você dizer, você é um farsante mentiroso. Porque eu tenho o direito que eu trabalhei a semana todinha. Eu sou mulher, eu sou homem, eu tenho direito. Bate essas histórias, a gente vê essas histórias ou é raro isso? É comum ou é raro? Aí a gente olha a mulher dessa, só trabalha e te estuda e não sei o quê. Mas a mulher é o quinto tempo, é não sei o quê. Sim. E a maternidade? Agora lá na frente... Vai fazer cobrança ao filho. Não teve tempo para o filho, não se deu. Existe. Porque Existe. criar um filho é dispendioso. E educar um filho dá trabalho. Quer atenção. Menino e menina, criança quer uma atenção profunda. Dá trabalho. E eu percebo muito, Renato, que os pais hoje, eles têm preguiça de educar os filhos. Eles dão logo um celular na mão da Criança com celular com 3 anos de idade é comum. 3 anos. Eu já vi criança com 1 ano de idade. Mas sabe que eu tenho uma opinião que ninguém concorda, mas eu não deixo de dizer. Eu disse até pro meu filho ontem, filho, preguiça não existe. Existe falta de coragem. Não. Na minha cabeça é assim, quando você acha que uma coisa não vai te dar o que você quer, não é relevante, não é importante, você tem preguiça. Quando você acha que aquilo ali vai ser legal para ti, você tem coragem. Pode ver, é para qualquer coisa. Eu tinha um colega que ele era o seguinte, ele namorava com a menina, assim, eu morava com a menina que era na frente da casa dele. Ela mudou 2 bairros depois para pegar um homem, passou logo um mês sem ir, quando foi lá, terminou. Ele dizia, mulher longe pra mim, não dá, não sei o quê. Aí outra vez ele ficou desesperado por uma menina, ela morava no interior, ele vivia indo pra lá. Era o desafio. Quando você tá instigado, você não conta pipoca, nem dinheiro, nem espaço. Eu disse, meu filho, é isso. Procure ver o que tem de valor no que você está fazendo, que aquilo tem valor. Quando eu li aquele livro do Thich Nhat Hanh, né, aquele budista, tem até um documentário que chama Caminhe Comigo, né, ele tem um livro Meditação Andando, muito bom. E ele falava isso, né, que ele, quando entrou no mosteiro, ele é budista, tinha que lavar, ele era o que era responsável por lavar os pratos. E eram centenas de pratos. E você sabe que se vestir lavar prato por um monte de gente, não tem fim, né? Aí ele desenvolveu, até tem um livro dele que é Meditação Lavando os Pratos. Ou seja, ele tinha raiva, porque ele tinha preguiça, mas ele começou a entender que durante ele lavava os pratos, ele poderia estar, e era o papel dele. Aí pronto, não tinha mais preguiça de lavar prato, de inventar. Aí quando ele aprendeu isso, aí quando tiraram ele da função de lavar prato, ele achou que foi ruim. Então quando a gente entende, compreende que algo é bom para nós, a gente não tem preguiça. Mas só quem pode alimentar a compreensão nossa é a nossa própria atenção. É a gente ver tudo, é o que dizia São Paulo, ver tudo e retende o que é bom. Então o que é que tem de bom nisso aqui? O que é que eu posso aprender com isso? Quantas coisas que eu fazia antes, que eu tinha preguiça, aí eu comecei a ver que eu gostava de escutar palestra, não sei o que, eu arranjei. Agora, onde eu vou, eu tenho uns fonezinhos de ouvido aqui sem fio. Comecei a fazer essas coisas sempre ouvindo palestra. Foi muito bom para mim. Muito bom.
Passou, quer dizer, não era preguiça. Era incompreensão ou compreensão errada sobre a natureza das coisas. É o caso. Não é uma mãe, uma boa árvore, e um filho, uma boa árvore, dando resultado ruim. Está faltando compreensão adequada e muito dessa comunicação tem a ver com o que vai à boca vem do meu coração. Se o meu coração está todo dividido, cheio de incompreensões, que mensagens eu estou passando? Seja falando ou seja como eu estou me comportando. Renato, presta atenção, Renato. Você está num centro espírita. Você tinha que dizer para nós que eram espíritos de outras encarnações, por isso que meu filho é problemático. Espera aí, menino. Não vai por aí não. Começa por o que está no teu alcance. Essa parte de você dizer de outras encarnações, isso é para ser a última linha. E mesmo sendo uma linha última, é para dizer o quê? Bom, se ele era meu inimigo e veio como meu filho, agora era para transformar o ódio em amor. E como é que vai fazer isso se você não tem comportamento? Você não tem conduta? Você não assume seu papel? E não assume não é porque tem preguiça, é porque você ainda não compreende. E não compreende porque não quer compreender, porque você está fugindo de estar sozinho com você mesmo, de entender a você mesmo, de mudar o que você pode mudar e aceitar o que você não pode modificar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Você está se ajudando. Não adianta jogar para uma bola em que eu não posso jogar. Jogar para o passado, reencarnação. Jogar para um passado de coisas que eu não tenho mais como mudar. Eu realmente entendo que eu não fui uma mãe ou um pai como eu deveria ser. Eu poderia ser melhor, mas que seja o passado, passado. Mas compreender isso é ruim? Não, é ótimo. Porque você vai vendo as falhas, vai começar a entender qual é o racional daquele filho e vai dizer, e agora, nesse novo jogo em que ele é adulto e eu também, como é que a gente vai reconstruir esses laços? Eu não posso voltar atrás. Eu dizem isso, os espíritos. Por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e escrever um novo final. Mas tem que agir. Tem que agir. É uma margem muito grande de coisas que nós temos que fazer. Nunca falta o que fazer. Se você tem um texto que eu recomendo a vocês, tem até um áudio muito bom que está no YouTube que chama-se Tao, a sabedoria do silêncio interno, que é sobre o taoísmo. Muito interessante. Ele começa, pense no que vai dizer antes de abrir a boca. Seja breve e preciso. Aí começa, não se defenda. Então quando você começa a falar de uma conduta e você começa logo justificando, justificar para quê? Entenda. Entenda o passado, mas deixe ele lá. Veja no presente o que você pode fazer e faça. Porque quantas vezes a gente diz assim, oh meu Deus, eu estou devendo até o galego. Se o senhor me der condição de eu pagar o galego um dia, aí Deus dá a condição, mas você chega lá, quando pega a condição, arruma outra conta e não paga. Talvez o pedido era assim, meu Deus, que eu tenha condição de pagar minhas contas e quando eu tiver a condição, eu pague. Porque a pessoa, se ela faz uma pergunta de banda, ela gosta de, às vezes, não pagar, quando ela receber, ela arruma outra conta. A gente tem que fazer o pedido fechado, porque a gente deixa assim uma abertura proposital, sabe? Para a gente não cumprir. Neide Medeiros, Maria. Então, o que a gente tem falado é, estamos descartando o plano espiritual? Não. Existe reencarnação? Eu acredito que existe. Mas toda estrutura programada é para transformação.
Então não adianta eu ficar pensando, ir atrás de regressão, foi, porque não foi. Não, é o seguinte, se Deus me colocou nessa situação, Ele também me deu os instrumentos para que eu saia. Bom, como é que eu faço para lutar com o que eu tenho? Assim é para as reencarnações, e assim é para o que a gente deixou de fazer no passado, mas que sempre tem como a gente correr atrás hoje. Vamos fazer? Você vai fazer? É uma primeira reflexão. Renato, mas presta atenção. Você falou agora de reencarnação. E os obsessores? É o obsessor, é o babau, aquele que fica lá. Meu irmão, rádio que toca brega não costuma tocar funk, o público é outro. Muda, que o obsessor, não escuta a tua rádio. Se ele tá aí é porque você tá tocando a música que ele gosta. Não, mas é melhor eu dizer que só vai quando eu for lá no centro. Que conversa, você não quer fazer o que você tem que fazer. Aí você quer transferir a responsabilidade, bota para uma coisa bem longe. Enquanto a gente não jogar o jogo real, a gente não buscar a realidade e agir, não é negar que tem reencarnação, não é negar que tem obsessores, mas isso está tudo feito para dar certo, não foi feito para não dar certo, não. Agora a gente não pode se firmar no que a gente não pode mudar para a gente não mudar. Não pode. Você não pode mudar o outro. Você não pode mudar seu obsessor. Você não pode mudar seu passado. Aí você fica levando 90% do seu tempo pensando nisso para não fazer o que você tem que fazer. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Quanto tempo você vai levar ainda se enganando e fugindo da sua própria responsabilidade? Lembro muito dessa frase do Divaldo Franco. Espírita não procura culpados, espírita procura assumir a responsabilidade. Faça a sua parte. Então, quando a gente começa com esse evangelho, muitos os chamados e poucos escolhidos, e traz essa discussão do Clarence, será que não são muitos chamados e poucos que atendem ao chamado? Eu acho que é uma boa reflexão. Clarence, que eu digo, é um personagem ministro lá do livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, editado por André Luiz. Aí quando pega o evangelho e diz, a árvore boa não pode produzir maus frutos, e a árvore má não pode produzir bons frutos. Aí a gente logo lembra de situações de pessoas que a gente conhece, que a gente acha que sofre porque a pessoa é boa, e alguém que faz ela sofrer porque a pessoa é ruim. Principalmente quando se fala de pais e filhos, e mães e filhos, não é isso? Só que às vezes nessa relação, nenhum dos dois, apesar de serem criados, como diz a imagem e semelhança de Deus, bons, nenhum dos dois ainda chegou ao ponto de sequer tentar compreender qual é o papel deles no que eles estão fazendo. E como eles não estão buscando ou tentando se compreender e compreender qual é o papel deles no mundo e a relação deles, o que é que eles têm que fazer de verdade em cada relação, consequentemente eles estão em plena fuga da realidade. E aquilo só dá fuga, não resolve os problemas. Os problemas não tiram férias. Problemas são feitos para serem resolvidos, e para cada problema tem muitas formas de solução. Mas a gente tem que estar entendendo o problema. Então, novamente, foi igual quem está acompanhando no canal do YouTube, o evangelho que eu comentei domingo no outro Centro Espírita foi um passo antes. Por quê? Porque lá dizia, num trecho do evangelho, que se a gente fizesse o mundo, as pessoas fizessem com os outros o que elas queriam,
que fosse feito com elas, o mundo ia ser ótimo. Eu disse, espera lá. Tem gente que faz mal a si próprio. Tem que dar um passo antes. Isso aí é um mundo em que as pessoas já se entendem e se amam e procuram fazer o que é bem com elas, porque do jeito que está aqui. Então quem depois for ver lá no canal, a gente foi trazendo situações e diz, olha, eu acho que não é por aí, tem que dar um passo atrás. Então aqui eu também dou um passo atrás, eu não vou dizer assim, olha, a árvore boa dá bom fruto. Beleza, eu acho que todo mundo é bom. Mas nem todo mundo está assumindo o seu papel. Não está fazendo o que tem e deve e pode fazer. E fica transferindo a responsabilidade para a parte em que eles não podem fazer nada. Fazer com o passado, mudar a cabeça do outro, falar de tempos de reencarnação, falar de obsessores quando a sua conduta ela atrai, porque é uma conduta de fuga. Então, há uma margem muito grande do que nós temos que fazer. Mas aí vem a pergunta, você está fazendo? É em cada pequena coisa. No Evangelho de domingo eu falei sobre um caminho meu andando de bicicleta. Hoje eu estava falando, eu tenho aqui um lado mais escuro assim, sol. Eu nunca gostei de usar protetor solar. Todo mês uso protetor solar. E eu me cubro, boto pano, eu não gosto de usar coisa melada. Mas eu tenho que mudar, não está resolvendo. Ela disse, olha, você precisa botar. Ah, eu não gosto do protetor assim, pois está aqui, do jeito que você é assim, está aqui. Comprei, está lá no carro. Sabe quantas vezes eu usei? Uma. Aí eu vou dizer, eu vou me comprazer e dizer assim, é porque eu não gosto, você está errado, Renato. Vai mais por essa, quem faz um sexto faz um cento. Se tu for errado nisso, depois tu errado em outra coisa, e noutra. Procura sempre fazer o que é certo, tá na tua mão, tá aí, já comprou, passa, rapaz. Mas eu não passo. Tá vendo o que é ser um espírito imperfeito? Só que hoje, eu não me comprazo, porque quando eu estou falando com vocês, eu estou dizendo para vocês o quê? Que eu estou trabalhando isso todo dia na minha mente. Eu já tirei da gaveta, eu já tirei do banheiro, eu já boto onde eu olho todo dia na hora que eu entro. E todo dia aquilo ali é uma provocação. E eu vou fazer. Eu estou, sabe? Eu vou dizendo todo dia, eu não me comprazo. Essa questão de ser espírita é isso, é não se comprazer. É você encontrar os seus defeitos de caráter, que é o 6º passo dos anônimos, né? Encontrar os meus defeitos de caráter e tentar mudar. E o 7º passo é os defeitos de caráter que eu não consigo, eu entrego a Deus e peço ajuda, mas eu não me comprazo e digo assim, eu sou assim e eu não mudo nisso. Eu mudo no que for preciso. Um perdão que eu não consiga te dar hoje é igual eu não botar o protetor solar hoje. Uma hora eu vou te dar, porque na minha cabeça aquilo ali está formigando 24 horas por dia. E antes, não, eu mudava o assunto, eu queria fugir, entende? Eu achava que era assim, e agora não, a diferença é essa. Não é que a gente é bom, mas a gente está em recuperação constante, a gente está em aprendizado constante, a gente está tentando todo dia, 24 horas por dia, não diz que chegou lá, a gente todo dia está tentando, E as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. Então, cada vez que eu falo, como eu disse, se você vê o Evangelho de domingo, esse caminho que eu fazia, que era para fazer exercício físico, e eu recebia muito gás carbônico dos carros, eu gostava de andar numa via que ela é muito movimentada. E eu via, mas eu gostava do caminho, olha. Como é que eu gosto, vou fazer uma coisa boa e vou arranjar uma coisa pior? Aí quando eu tive esse problema, eu disse, acho que é isso, é a hora. Aí pronto, quando eu voltei a andar de bicicleta, eu abandonei aquele caminho. Eu digo, só vou lá quando for feriado, ou um horário que não tem movimento. Pronto. Do mesmo jeito, todo dia eu estou dizendo, passa o filtro solar no rosto. Ela disse,
Renato, você quer tirar essa manchinha aqui? É fácil, só que tem que usar o protetor. Se você não for usar, não tente, vai ficar pior. Tá vendo? Ó? São coisas que a gente tem que fazer. Quantas coisas a gente não tem? Prato de comida. Né? Eu mudei a alimentação. Há algum tempo eu não como carne e tal. Eu boto muita verdura, mas eu vejo que eu tenho a mania de ficar com o estômago cheio. Aí o meu prato, aquele prato de caba de obra. Só que hoje, como é que você emagreceu? Porque eu substituí a outra parte por verdura verde mesmo. Só, aí fica alto, mas o efeito é pouco. Mas vocês acham que eu estou satisfeito? Não. Por que eu tenho essa coisa que tem que ficar com a barriga cheia? Se alimenta é só para alimentar. Também tenho que mudar. Tá vendo? Ó? São pequenas coisas que a gente tem que mudar e que a gente tem que mudar. Pronto. Eu não tive uma vivência de 25 anos de bebida alcoólica, tem 6 anos que eu nem provo, só por hoje não tenho nem vontade. Aconteceu. Está com bem 3 anos que eu não como carne. Eu tinha maior medo, não gosto muito de furada, viu? Injeção. Aí eu dizia assim, poxa, uma coisa fácil de fazer é doar sangue. Mas a furada. Passei uns 4 anos, olhava para mim e dizia assim, não tenho coragem de doar por causa da furada. Hoje eu já sou doado há uns 20 anos. Mas se eu tivesse continuado fugindo, será que eu doava? Eu dou mais ou menos de 3 em 3 meses. Não custa nada. Mas vocês já pensaram se eu tivesse me comprazido? Se eu não tivesse todo dia, Renato, hoje é o dia. Vocês olharem tempos antigos, eu era 13 quilos a mais. Eu cheio de coisa. Rapaz, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Ei, isso aqui é um ícone. Não, a gente está só mostrando que do jeito que vocês têm coisas que tem que mudar e vocês sabem que tem que mudar, que vocês pensam que é besteira, eu também tenho. E tem coisa que eu já andei, mas eu preciso continuar e que coisas que eu ainda preciso fazer. E isso passa mensagens para os nossos filhos ou não passa? Para os nossos companheiros ou não passa? Aí, se a gente não dá a mensagem adequada porque não compreende adequado, depois vai dizer o quê? Que o filho é um mau filho, porque eu trabalhava, mas não era só trabalhar, a questão era muito mais ampla. E a gente tem que enfrentar a coisa, por mais complexa que seja, em toda a profundidade que ela tem. Nós temos que ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Pronto. Em cada pequena coisa. Cada pequena coisa. Mas começa, eu acho, no nosso modo de compreender as coisas. E na mensagem que a gente passa. Como é que você chega para o seu filho e exige que ele lê e você não é uma pessoa que lê? Como é que você diz para o seu filho que ele não deve ter adicções? Por exemplo, quando ele está começando a beber bebida alcoólica, porque ele quer, às vezes não é nem beber, ele quer se relacionar, ele não tinha às vezes essa proximidade, ele não tem ícone, ele quer ícone na rua, e ele na rua vê o pessoal bebendo, usando droga. Aí você diz, olha, você não consegue largar, isso te faz mal. Ele olha para ti e diz assim, mãe, a senhora fuma, a senhora também não consegue largar, te faz mal, e a senhora nunca te vi deixando. A outra diz, mãe, a senhora sabe que não pode comer açúcar demais, a senhora tem diabetes, e a senhora não para. Quem é a senhora para falar de mim? A senhora também tem um bocado de coisa, a senhora não pode comer comida salgada e a senhora não pode ver sal. Que mensagem nós estamos passando? Não é? Então,
Muitos são chamados, poucos escolhidos. Acho que todo mundo foi convidado. Agora, será que a gente quer ir para a festa? Que Deus está chamando para esse banquete? Acho que às vezes não. Todo momento quando nós nos olhamos, sabemos que temos coisas que nós podemos melhorar. Será que nós estamos fazendo? Não. A partir daí, nós, boa árvore, mas que passamos uma mensagem como se fôssemos uma árvore ruim. Que fruto a gente vai ter? E isso não é para mostrar para os outros que a gente é bom. Não, a gente está tentando fazer o que a gente entende que é certo. Faz certo que dá certo. Por isso que diz que espiritismo é fé raciocinada. Faça. Se é certo, faça. Ponto. Não transfira para o que você não pode mudar. Faça o que você pode. Vai dar certo. E já está dando. Mas faça. Então, concluindo, né? A árvore boa, para ser árvore boa, ela tem que passar a mensagem, exalar, irradiar o que é bom. Então, a gente é uma árvore boa, mas que não se cuida, e irradia essa confusão. Aí os nossos frutos são confusos. Quem planta vento só pode colher tempestade. É isso. Ninguém, eu acho, é ruim. Do mesmo jeito que eu disse, eu não acredito que existe preguiça. Existe a gente não entender que é uma coisa importante para nós. Quando a gente entende que é importante, a gente não poupa esforço, nem dinheiro, nem nada. Então, para mim não existe preguiça. Também para mim não existe gente ruim. Existe pessoa que não entende qual é o papel que tem. E como não entende o papel que tem, não age para tornar-se melhor no que está fazendo. Sendo quem é. E como não faz isso, passa uma mensagem distorcida, e os filhos, e os vizinhos, e os amigos, e os irmãos, e os pais, e as obras que toca, ao invés de virarem ouro, vão refletir a confusão que está dentro de nós, ou seja, o que vai à boca é o que vem do coração. Vocês conseguem ver isso que eu estou vendo? Isso não é dizendo o que é, eu estou passeando pela minha mente, pelas coisas que eu vejo, que eu faço, porque eu acho que vocês vão passear pela mente de vocês, pelo que vocês veem e pelo que vocês fazem. Vocês conseguem passear comigo? Quando eu estou falando, vocês conseguem ver a vida de vocês assim? Pronto, para mim evangelho é isso. Não é um cara que vem te dizer como você tem que ser, se ele não consegue. Mas nós todos somos seres imperfeitos, que recebemos orientações para o que é certo, mas que muitas vezes agimos errado, mas que nós não nos comprazemos mais com a imperfeição. Que nós estamos realmente determinados no espírito de atenção, compreensão e melhoria real, prática. Pronto, se isso acontecer, vale a pena, gente, a gente vir para cá. Porque eu estou aprimorando a minha relação comigo e com Deus e com os outros. E vocês, cada um de vocês, ao verem a vida de vocês, também estão. Vai ajudar no tratamento? Claro, porque se você tem alguma presença obsessiva, é porque você atrai. Se você mudar, ela não fica. Vocês acham mesmo que um cara que bebeu 25 anos, que está com 6 anos, que ele não toca em bebida e não tem vontade, só por hoje, vocês acham que os mesmos obsessores de bebida se encostam? Pode até ter perturbado um bocado nos primeiros meses, viu? Por isso que dá aquela crise de abstinência, né? O pessoal de droga, de álcool. Mas depois ele diz, rapaz, você não vai, que o espírito quer droga, quer bebida, e você não dá. Ele diz, eu vou procurar em outro lugar. Ajuda de maltratamento. Ajuda-te que o céu te ajudará. Talvez você nem precise de tratamento. Seja espiritual e muitos tratamentos materiais. Mas temos que fazer. Então, árvore boa, que compreende o papel dela como boa,
que entende qual é o papel dela bom e que, consequentemente, está todo dia trabalhando a atenção e se aprimorando, não é isso? Ela está formando bons frutos, concorda? E árvore boa, que não entende o papel dela, que não se ajuda, que é confusa, cria confusão. Ou seja, ela se mostra, apesar de essencialmente boa, se mostra como árvore má, porque ela é confusa e vai produzir frutos que vão ser entendidos como maus, porque eles são reflexos da confusão, são a tempestade daquele vento que aquela confusão plantou. Então, é mais um passo antes. Realmente, Renato, a árvore boa dá bom fruto, você acredita? Acredito. Acredita que alguém aqui é ruim? Não acredito. Mas acredita que a maioria de nós está em profundo conflito? Acredito. Que tem muita coisa para resolver dentro de si, que está confusa e que não quer resolver, que está em fuga? Acredito. E consequentemente, há muitas coisas na vida estão dando errado. E o que é que se faz? Muda ou se muda. Faça a sua parte. Então, dado o tempo, né, agradecemos a Deus por mais um momento de atenção, compreensão de quem nós somos, do nosso papel. Esse é o aspecto filosófico do Espiritismo, que é filosofia, amigo da sabedoria. Ciência, por isso que a ideia de fé raciocinada. E religião é religar-se conosco e com Deus. Esse é o aspecto tríplice da doutrina espírita. Então, dentro dessa linha, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos as que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Pronto. Pense nessa oração todo dia. Se você não está levando muito tempo querendo mudar o que você não pode, e fazendo isso para fugir de mudar o que você pode. Ainda vou contar para vocês qualquer dia. Eu estou usando o protetor. Vocês vão ver, eu não vou me poupar de dizer não. Muita paz e boa semana. Acredite, estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida. Aleluia, 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 homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia,
mas tu me